Bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui nesta manhã para estudarmos a lição de número 4 da revista A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. A lição de número 4 tem por título Os Atributos do Ser Humano. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, nesta manhã, por poder levantar, por estar de pé. Queremos te agradecer, Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos, Senhor, recebidas. Queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo. Toma o primeiro lugar nesse estudo. Senhor, fala, ó Deus, aos corações, que a tua palavra venha atingir vidas, venha ficar guardada, ó Deus, em nossos corações, para aplicarmos no nosso dia a dia, Pai. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, esse título, né, que fala sobre as características, as particularidades de cada ser humano, é bem complexo, né? Falar a respeito do ser humano. Porém, nesta manhã, o Senhor ele vai estar nos ajudando a entender um pouquinho de algumas principais características, né? E essas características, elas precisam ser utilizadas para influenciar o mundo que nós vivemos. O texto áureo se encontra em Salmos de número 32, versículo 9. Diz assim: Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então, a gente vê aqui, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Uma advertência para não sermos, né, como os animais que são irracionais, para que venhamos pensar, né, agir, mas pensar antes de agir. E a verdade prática diz assim: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Em Gênesis 1, 26, apenas a parte A, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso podemos dizer que somos seres dotados dessas características, espiritual, racional, livre, criativo, e a nossa missão primordial é glorificar aquele que nos criou, aquele que nos formou. Vamos estar lendo também a leitura bíblica que se encontra em Romanos 12, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada,
Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então a gente vê aqui, eu particularmente gosto muito desse texto de Romanos, né, Romanos 12, quando fala a respeito do sacrifício de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E aí no versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que, qual a finalidade, né, de não nos conformarmos com este mundo, mas renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala aqui também a respeito, né, de fazermos parte de um só corpo, de sermos muitos, ter muitos membros com finalidades diferentes, finalidades estas dadas por Deus, né? Mas todos agimos com o mesmo objetivo, que é cuidar do corpo. E ele fala aqui também no versículo 6 a respeito de... Ele começa a dizer, né? De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então, esses dons, eles nos foram dados, nós temos que cuidar, zelar e exercitar para glorificar ao Senhor. Aí ele diz: se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é um ministério, se é o que exorta, o que reparte, todos os dons e muitos outros, quando é utilizado, que seja utilizado da melhor forma possível. Vamos aqui para a introdução. Na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano. Como falamos, né? O ser humano é espiritual, racional, social, ele é livre, criativo. Veremos que apesar da queda, o homem continua a missão que Deus lhe entregou no Éden. Quando ele foi formado e colocado ali no Jardim do Éden, ele recebeu a missão de cuidar da terra. Mesmo com a sua queda, essa missão se estende até hoje. Nós estamos aqui e a nossa finalidade é cuidar, né? É cuidar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, é fazer a nossa parte para que nós tenhamos um mundo melhor. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo. Então, aquilo que o Senhor colocou na sua mão, aquilo que Ele colocou na minha mão, que nós façamos da melhor forma possível, né? Com toda a nossa dedicação, para que nós venhamos glorificar ao nosso Deus. No aperfeiçoamento destes, temos que nos aperfeiçoar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Como? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, nos dedicando a aprender, a conhecer mais desse Deus. Em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades, né? Então, à medida que eu tenho um dom que o Senhor colocou nas minhas mãos, e quando eu zelo por este dom, quando eu procuro me aperfeiçoar naquilo que
que eu preciso fazer para que eu possa estar cuidando, né, do corpo, eu estou glorificando a Deus. E o Senhor se alegra, porque é para ser dessa forma. Vamos falar agora sobre o tópico 1, a espiritualidade humana. O ser humano, ele é espiritual. É a origem divina de nosso espírito. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 2, versículo 7, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, como que o homem ele passou a existir? Ele foi formado do pó da terra e o Senhor, quando terminou a sua criação, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, fomos criados de um modo espiritual, né? Vimos na aula passada a criação da mulher e agora estamos falando sobre os atributos do ser humano, de um modo geral. Então, o homem ele foi criado de uma forma espiritual. Logo, o espírito que habita em nós, ele anseia por encontrar o seu Criador, né? É um anseio natural. Mesmo aqueles que ainda não conheceram a Jesus, que não entregaram as suas vidas para Jesus, eles vivem com esse desejo de ser preenchido, né? Plenamente, porque há um vazio no homem que só pode ser preenchido por aquele que o criou. Então a gente vê aí, por isso a gente vê tanta busca desenfreada por tantas coisas, por tantos prazeres, né? Procurando Deus de diversas formas, porque o homem quer encontrar, o homem quer ser pleno, mas a gente sabe que essa plenitude só há naquele que o criou, que o formou, que é o nosso Deus, que entregou o seu Filho Jesus, né, por amor às nossas vidas. E aqui no tópico 2 já diz, né, o anseio natural do espírito humano. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses, em Atos 17, 22 e 23. Quem estiver com a sua Bíblia pode estar também acompanhando aí, tá? Atos 17, 22 e 23, que diz assim: Então, quando Paulo ele estava em Atenas, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Aqui a gente vê que Paulo, ele começa a pregar, né, ali para os atenienses. Ele já estava, né, logo no início desse capítulo, quando ele está em Atenas, no versículo 16, ele diz aqui, né, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, cheia de deuses, cheia de imagens, né, de esculturas. E Paulo, ele, dentro dessas imagens, dessas esculturas, ele observou que havia um Deus ali que era
que tinha um nome ao Deus desconhecido. Eles adoravam um Deus que eles não conheciam. Eram tantos que tinha um que o nome dele era o Deus desconhecido. E Paulo, né, cheio ali da presença de Deus, usado pelo Senhor, ele aproveita desse próprio nome que eles colocaram ao Deus desconhecido e começa a apresentar a esse Deus para eles, né? A desvendar, né, aquilo que eles não conheciam, mas que muitos tinham o desejo de conhecer. E ele, lá no versículo 24, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E ali ele começa a falar sobre esse Deus, né, criador de todas as coisas, o Deus que dá a vida, que, como já falamos, que soprou o fôlego de vida em nós, onde o homem tem essa necessidade, esse anseio natural de se encontrar com esse Deus que nos preenche plenamente. E ele começa a pregar, e no final do seu discurso, alguns creram nele e passaram a conhecer esse Deus desconhecido, né? Entre eles estava Dionísio e Dâmaris, uma mulher chamada Dâmaris. E então eles estavam tão desejosos de conhecer a Deus que adoravam a tantos outros deuses, né? E falando sobre o Deus desconhecido, adoravam até aquilo que não conheciam. Mas quando a palavra é lançada, né? Quando a palavra é pregada, ela não volta vazia. E Paulo, ele aproveitou dessa oportunidade e alguns ali, né, passaram a crer em Jesus e abandonaram os outros deuses. E o Deus desconhecido passou a ser conhecido na vida deles. Outra referência que também aqui a revista faz menção e que é tremenda também, em Salmos de número 42, versículo 1. Salmos de número 42, versículo 1. Que fala a respeito desse anseio natural do espírito humano. Salmos 42, versículo 1. Vamos ler o 2 também. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aí ele coloca aqui no versículo 2, logo no início: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A gente vê aqui, quando ele fala, a minha alma suspira, né? Esse desejo enorme pela única fonte de prazer, que é o nosso Deus, né? Esse desejo enorme. Quando ele fala a respeito da corça, a gente vê que a corça é um animal que vive no deserto e ela é dotada de um olfato que ela consegue sentir o cheiro das águas muito distante dela, ou até mesmo na profundeza das superfícies. E quando ela sente, né, o cheiro das águas, ela corre desesperadamente para poder encontrar a água, porque ela tem uma sede incessante, né? E quando o salmista ele faz essa comparação da sua alma, né, suspirar, desejar ardentemente a presença do Senhor, assim somos nós, é o ser humano. Ainda que, como falamos aqui, muitas das vezes ele não consiga entender, né, o que tá faltando, porque está tão cego, preso a tantas coisas, que não consegue enxergar verdadeiramente o que está faltando, né? Mas esse desejo natural por encontrar a presença
do nosso Criador. Então, assim como o salmista fala, como a corça anseia pelas águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A alma do ser humano, ela necessita do Criador. Infelizmente, não são poucos os que, devido a uma vida ímpia e blasfema, sufocam esse anseio pelo Criador, né? Como falamos, então, através de muitas outras coisas, acaba sufocando esse anseio pelo Criador que existe, que está lá, né? Que está lá, mas tanta coisa é colocada na frente que esse vazio vai ficando ali e sendo preenchido momentaneamente por outras coisas, mas nunca é saciado por completo. E o 3 aqui do tópico 1 fala a respeito da revivificação do espírito humano. Através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem, em que jaz morto espiritualmente. Em Efésios 2, 1, né, nos diz que estávamos mortos em nossas transgressões e em nossos pecados. Mas o Senhor, Ele nos vivificou em Cristo, né? Através de Cristo, através de Jesus, somos revivificados. E só Ele é a ressurreição e a vida. Só nele, né, podemos ter a ressurreição e viver, morrer para o mundo e reviver com Cristo. Vamos para o tópico 2. Antes disso, só retornando aqui com relação à espiritualidade humana. Temos essa origem divina, porque fomos criados, formados de um modo espiritual, passamos a ser seres viventes através do sopro de Deus em nossa vida. Temos esse anseio natural pelo nosso Criador e somos revivificados através de Jesus, né? Através da sua morte e ressurreição, somos revivificados, tornamos a viver. E no tópico 2 fala sobre a racionalidade. Somos seres racionais, somos seres que pensamos, né? Que raciocinamos. Tenhamos em mente esta proposição: Deus é um ser racional. Logo, a perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer de cada um de nós um culto racional. Vamos ler em Isaías 1, do 18 ao 20. Isaías 1, do 18 ao 20. Que diz assim: olha o que o Senhor, ele começa a falar com o povo de Judá que havia caído na apostasia. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Então, quando o Senhor ele começa a falar com aquele povo, com o povo de Judá, como falei aqui, que havia apostatado da fé, ele convida aquele povo a refletir. Venham e vamos refletir juntos, vamos pensar juntos. O nosso Deus é um Deus racional e somos seres racionais. E ele convida aquele povo a pensar sobre os seus caminhos, a analisar os seus caminhos, que se eles obedecessem, né, ao Senhor, ainda que os seus pecados fossem vermelhos como a escarlate,
eles se tornariam brancos como a neve, né? Então, a palavra do Senhor é anunciada e Ele nos dá, né, o entendimento para poder analisar os nossos caminhos e viver de acordo com a palavra de Deus. 2. A harmonia entre racionalidade e espiritualidade. Precisa haver, né, um equilíbrio entre razão e espírito, né? A verdadeira espiritualidade, ela manifesta-se de uma forma racional, pois o nosso Deus é um Deus racional e ele não é um Deus de confusão, como em 1 Coríntios 14:33. O culto racional, ele agrada a Deus, né? Se Deus é um ser racional, se somos seres racionais, o culto racional é um culto que agrada a Deus. Em Romanos 12, como lemos no versículo 1, fala a respeito disso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o sacrifício que Deus ele requer de nós, que é o culto racional. Isso significa, né, esse culto racional significa que a nossa adoração a Deus tem que ser entendida, explicada e praticada, né? Eu preciso entender, eu preciso conhecer para que a minha adoração ela venha ser agradável a Deus, né? Não pode ser como os atenienses, que estavam adorando a um Deus que eles mesmos não conheciam. Nós precisamos conhecer aquele quem nós adoramos. E certamente a nossa adoração chegará diante do trono do Senhor como um aroma suave, né? Mas eu preciso entender, precisa ser uma adoração que eu pratico, né? Eu entendo, eu conheço, ela é explicada na Bíblia, né? Tem fundamento bíblico e eu pratico no meu dia a dia. De outra forma, não terá valor algum. Mais adiante, vamos falar agora sobre a sociabilidade humana. Deus nos criou sociáveis, né? Ele criou o ser humano para se socializar. A solidão, ela é contrária à nossa natureza, tá? Diz assim: a solidão é nociva ao ser humano. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Em Gênesis 2, no versículo 18, diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então, a solidão não é proveniente de Deus, tá? Por esse motivo, Deus ele fez a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia. Somente os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolada e solitariamente. Então, o homem ele foi criado para viver em sociedade, para se socializar. A solidão não provém de Deus. Tá certo que há momentos, né, que nós precisamos sim estarmos a sós, até a sós com Deus. Há momentos que também, lógico, queremos estar um pouco mais reservados para resolver algumas coisas que precisamos resolver. Enfim, todos nós temos esses momentos e isso é compreensível, mas não provém de Deus a querer viver só, né? Não querer se relacionar com ninguém, viver somente para os seus próprios interesses. Isso está em Provérbios 18, 1. Vamos estar lendo aqui Provérbios 18,
Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Como a revista que colocou, a minha Bíblia tem uma linguagem diferente, mas o que ele está dizendo aqui é que aquele que se isola, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. A família, então falando a respeito da sociabilidade ainda, tá? Que somos seres sociáveis. A família é a origem da sociedade humana. A família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. Tanto, né, a sociedade quanto o Estado depende da família, né, do lar doméstico. E a gente vê, né, que quanto maior o número de famílias estruturadas, né, os filhos saudáveis, uma sociedade melhor. Também gostaria de deixar, né, aqui para os irmãos, para estarem lendo Salmos de número 127 e 128 em suas casas, né, quando fala a respeito da família próspera e feliz, né, da família que exalta o papel fundamental, né, de viver de uma fórmula próspera e feliz. E no tópico 3 também diz assim: a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. O Novo Testamento, a Igreja de Cristo, é apresentada como a sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. Em 1 Coríntios 12, 13, diz assim, a respeito de fazermos parte, né, de um mesmo corpo. 1 Coríntios 12, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Não é isso a referência não. 1 Coríntios 12, 13. Está aqui na revista, mas não é essa. Vamos ler então a referência de Romanos 12, 5. Que diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Quando fala aqui da sociedade perfeita, né, e fala referente a muitos membros, somos muitos membros, mas que fazemos parte de um corpo, né? Então todos os membros, eles estão unidos em um só propósito de cuidar do corpo, seja qual for, né, a função. A mão zela pelo pé, pelos olhos, pela orelha e por toda parte do seu corpo, ainda que suas funções sejam diferentes. E quando fala sobre a respeito dessa sociedade perfeita, porque precisa, né, haver perfeição, haver concordância, ainda que com as nossas falhas, com os nossos erros, porque somos humanos e isso é altamente compreensível, mas estamos unidos em um só propósito, que é glorificar o nosso Criador e alcançar, né, outras vidas, através das nossas vidas. Vamos agora para o tópico 4, que fala a respeito da liberdade humana. Deus concedeu-nos o livre arbítrio, o poder de escolha, para que escolhêssemos entre o bem e o mal, né? Está aí, disponível para ser escolhido, o bem ou o mal. Se por um lado temos a liberdade de agir, por outro, não podemos esquecer-nos da soberania divina. Aí aqui ele fala a respeito dessa liberdade, porque somos seres livres, né? Temos o livre arbítrio, não podemos nos esquecer que todas as nossas escolhas
sejam elas boas ou ruins, haverá consequências, né? Para toda ação há uma reação. Então, para todo tipo de escolha haverá consequência. E o poder dessas escolhas, o Senhor, Ele entregou a mim e a você. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e seremos também responsáveis, consequentemente, pelas consequências. O livre-arbítrio, ele pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão, né? E a minha decisão, ela precisa ser baseada nas minhas convicções, né? Naquilo que o Senhor, naquilo que eu acredito como verdade para a minha vida. O ato de decidir. Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, e entre aceitar a Jesus e recusá-lo, é um direito que o Todo-Poderoso nos concedeu. Então, aceitar ou não aceitar, né? Acreditar ou não acreditar, é uma decisão, um direito dado por Deus. O Senhor, Ele não obriga ninguém a nada. Ele é um Deus que fala conosco, que nos direciona, mas nós escolhemos, né? Nós escolhemos, diante de toda e qualquer circunstância que se apresente diante de nós que iremos escolher, que vamos fazer as escolhas da nossa vida. E que essas escolhas sejam pautadas sempre na direção de Deus, tá? Porque temos o livre-arbítrio, o ato de decidir o que iremos fazer. Em Marcos 16, Marcos 16, Marcos 16, 15 e 16 diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então é o que nós estamos falando aqui. Nós temos o livre-arbítrio, temos o ato de decidir entre o bem ou entre o mal, mas as nossas consequências não poderemos fugir delas de acordo com as nossas escolhas. E aqui ele fala: vocês vão e vão pregar e vão falar. Aquele que crê, a consequência da sua escolha, do seu ato de fé, será salvação. Aquele que não crê, que tem a opção de não crer, né, será a condenação. Então, para toda escolha haverá uma consequência. E a soberania divina, né, que é o que nós estamos falando aqui. Somos livres para escolher, para decidir, porém, né, tudo que nós fizermos, nós prestaremos conta ao Senhor. Já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Leiam também em Eclesiastes 11, 9, que fala a respeito, né, de andar pelo caminho do seu coração, de fazer tudo aquilo que é agradável à sua vista, mas o Senhor trará juízo a todas as nossas escolhas. E em Romanos 14, 12, diz assim: Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, a minha vida, eu prestarei conta. A sua vida, você prestará conta. Você é livre, sim, tem o poder de decisão, sim. Mas tudo que você fizer, você prestará contas diante do Senhor. Vamos falar agora, para finalizar aqui, a criatividade e o trabalho.
somos seres criativos, né? Isso daí a gente vê aí desde o início, né? Desde a criação, nosso Deus é um Deus altamente criativo, né? Tudo que ele criou, que ele formou, e somos criados à imagem e semelhança dele, logo somos criativos e temos visto isso. O trabalho, vamos falar aqui, ler essa introdução. O trabalho não é consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Neste tópico, veremos que através do trabalho, o ser humano transforma e preserva a terra. A dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la e transformá-la, a fim de torná-la habitável. Em Gênesis 2:15, né, quando o Senhor, ele cria, forma o homem, ele coloca ali a responsabilidade, né, do homem em criar, em trabalhar, em cuidar da terra. E mesmo, né, como já falamos anteriormente, mesmo com a sua queda, ele continua com essa missão até hoje. E o trabalho, ele não é um castigo de Deus devido à queda do homem. O trabalho, ele é uma bênção na vida do homem. O trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os seus descendentes. A queda apenas tornou as atividades laborais mais árduas e estressantes. Lógico que depois da queda, a gente vê em Gênesis 3, do 17 ao 19, quando algumas consequências do seu pecado, né? E o Senhor, ele fala, do suor do teu rosto comerás todos os dias, né? Mas, então, houve ali, né, uma sobrecarga. Mas o homem, quando ele foi criado para trabalhar, para cuidar da terra. Então, o trabalho do homem é uma bênção na sua vida. Não é um castigo, né, dado por Deus devido à sua queda. E agora falando sobre a criatividade, né, o ser humano, ele é muito criativo, e temos visto aí isso desde o início da criação do nosso Deus, que é um Deus criativo. E logo nos primeiros versículos, deixo aqui como referência em Gênesis 4, 2, 3 e do 20 ao 22, a gente vê que os descendentes ali de Caim, rapidamente eles evoluíram, né, na agricultura, na pecuária, na arte musical, e assim continua até hoje. A gente vê como tudo, né, tem de alguns anos para cá, como que a tecnologia ela tem aumentado, e como tudo tem melhorado, né, de uma forma assim, onde o homem vem criando e vem inventando, e isso vem trazendo uma melhora em nossas vidas, entre aspas, né, porque precisamos ter cuidado com tudo isso. Lógico que entendendo também que toda essa criatividade, né, tudo isso é até onde Deus permite que o homem ele crie, né, porque nós vimos que, como estávamos falando lá desde o início, né, da criação, de como eles se desenvolveram muito rápido. A gente viu também que quando eles estavam tentando fazer a torre, né, a Torre de Babel, que atingisse até os céus, e o Senhor, ele interrompe, né, ali ele divide, faz a divisão das línguas, e aquele plano que o homem havia intentado no seu coração não foi realizado. Então, essa criatividade toda, ela só ocorre até onde a mão de Deus permitir. Vamos aqui, já está caminhando para a conclusão, tá? Em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente. Mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo, infelizmente, né? Em termos espirituais, o homem regride ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Somente.
estávamos mortos em nossos pecados e em nossas ofensas, mas o Senhor, através do seu Filho Jesus, nos resgatou. Os nossos pecados estavam vermelho como a escarlate, mas o Senhor, ele tornou branco como a neve através do seu sangue, vertido naquela cruz, né, em favor das nossas vidas, pagando todo o preço dos nossos pecados. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem Ele, a vida humana perde todo o sentido e o encanto. Uma vida sem Jesus é uma vida vazia. Uma vida sem Jesus não tem beleza nem formosura, não tem encanto. Uma vida sem Jesus é uma vida de frustração. Uma vida sem Jesus é uma vida de escolhas erradas e, com certeza, consequências também frustrantes, consequências que trarão dores. Escolha viver com Jesus. O poder de decisão está nas suas mãos. O Senhor, Ele te deu esse direito, né? É seu. Escolha viver com Jesus, porque só Ele traz a satisfação plena. Deus te abençoe. Tenha um dia de vitória ao lado de Jesus.